Fala comigo! Hoje a gente está aqui podendo prolongar a nossa conversa. Ele que esteve comigo no nosso programa da rádio. Você vai poder estar vendo lá também na nossa entrevista, que foi um bate-papo muito legal, onde falamos de forma mais enxuta sobre empreendedorismo, sobre a vida. E na verdade a gente quer ampliar essa discussão e por isso que a gente começou esse quadro desse Fala Comigo podcast, onde a gente vai poder estar conversando um pouco mais, ampliando essas falas que a gente tem lá na nossa Rádio Cidade. Lembrando, eu quero fazer um convite para você toda sexta-feira, das 9 às 10, na 104.3, Rádio Cidade Maracaju, o programa ao vivo Fala Comigo, onde você que manda, onde você pode estar mandando a sua opinião, mandando sua mensagem, o que você pensa da nossa cidade de Maracaju, o que você acha que tem que melhorar, entre outros assuntos. E assuntos como empreendedorismo, sobre vida, sobre religião. E eu quero te agradecer mais uma vez, Marquinhos, por ter aceitado esse convite. Você que é casado com a Fabiane, pai de duas lindas princesas, que graças a Deus puxaram a mãe, mas que tem uma grande história de vida, onde eu conheço parte dela e sei principalmente do seu entusiasmo pela nossa cidade de Maracaju. Obrigado mais uma vez por ter vindo, aceitado esse convite aí do nosso podcast, mas se apresenta para quem não te conhece primeiro. Muito obrigado, Robert. Fala comigo, é legal, né? Fala comigo, fala comigo. Poxa, quem não gosta de falar? Hoje foi maravilhoso aquele momento que a gente teve ali também, da vontade de prosear muito, né? Não é que eu esqueço, mas eu tenho uma pessoa muito importante na minha vida, que faz parte da minha família, que eu acho que um dos pivôs de eu estar aqui em Maracaju, que é o meu filho, Marcos Flávio. Ele completou esse ano 26 anos, cara. 26 anos, fui pai aos 16, Robert. 16 anos fui pai. Imagina. Então, assim, quero agradecer você, a toda a sua equipe, cara. Eu acho que é muito legal essa aproximação, sabe? Fala comigo, cara. Fala aí a tua verdade. Fala dentro do empreendedorismo, na fé, na religião. Cara, isso é muito importante. Isso faz do ser humano ser ser humano. Tem uma frase que eu gosto, que eu falo assim, que é: gente precisa de gente para ser gente. E eu acredito que essa aproximação é muito legal, cara. Agradeço você, agradeço também não só você, mas a sua família. Né? Que Deus esteja conosco aí nesse bate-papo. Com certeza. Marquinho, fala para mim. Você veio de Bela Vista, certo? Onde a gente conhece a história ali, iniciando em Maracaju na Toxon. Mas como que era essa vida inicialmente lá em Bela Vista sua? Você trabalhava lá na empresa, você dividiu com nós essa história lá na rádio, onde falou que conheceu o Nosor lá, e o Nosor conhecendo o Fonseca, fez essa ponte entre vocês para que você pudesse mudar para Maracaju e que inicialmente a ideia era ficar um pouco aqui. E hoje você criou raiz e tem família aqui, tem duas empresas e na verdade vem construindo o seu legado aqui dentro da nossa cidade de Maracaju. Mas antes de chegar em Maracaju, como que era o Marquinhos lá de Bela Vista? O Robert, hoje em dia a gente se fala muito difícil, palavras difíceis, né? CDR, network, cara, isso sempre existiu, né? Com linguagens desatualizadas, mas existia. Então essa conexão que você falou agora, Onosor, Fonseca, isso aí tudo já acontecia. Através do contato, hoje você caminha muito. Ainda mais antes, né? Quando não se tinha as redes sociais, como esse podcast, você não tinha. Então você tinha que sair e ir atrás, né? E eu acredito assim, cara, eu comecei minha vida assim, de empreender muito cedo mesmo, já estava no sangue. Para você ter ideia, minha carteira só foi registrada uma vez e fui eu mesmo que registrei a minha mesma. Então eu acredito assim, Robert, esses dias eu vi um vídeo de um empresário aí no Brasil, ele dizia assim, ó: eu tenho uma empresa de contabilidade e aqui eu tenho mais de 200 colaboradores dentro da minha empresa. E a gente fez uma pré-seletiva para fazer contratações. E nesse período, a gente, nas avaliações, tinha pessoas com 25 anos que traziam o pai e a mãe para a primeira entrevista. E ele ficou indignado porque ele falou assim, cara, com 12 anos eu já fui trabalhar. Então, assim, eu fui sozinho. Meu pai mandou eu ir sozinho. Então, assim, eu empreendi, cara, quando eu tinha meus 10, 11 anos. Eu gostava muito de pipa. Pipa? Sim. Né, papagaio. Então eu fabricava isso, eu estudava de manhã, né, nós somos entre 5 irmãos, 4 homens e uma menina, e aí eu acordava, ia para a escola, a mãe levantava, fazia nosso café, a gente ia para a escola, voltava numa dificuldade assim, gostosa, né, porque hoje você lembra e ri, mas eu fico imaginando, antigamente não tinha fogão a gás, né,
A minha mãe levantava cedo para pôr o fogo no fogão a lenha. Você imagina que hora que ela levantava para a gente estar 7 horas na escola, todo mundo a pé. Então eu acredito que ela acordava 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, fazia o nosso café simples, mas com muito amor, né? Então a gente ia para a escola, voltava à tarde, eu ia trabalhar com meu pai pedreiro. Certo. Então a minha vida assim é fantástica, cara, é gostosa de ouvir. E aí, quando eu voltava da escola, eu passava por frente de um bambuzeiro que tinha lá, então eu cortava os bambus e já trazia para casa, na hora que eu voltava da escola. Então o tempo ali, eu aproveitava aquele tempo e vinha. Quando eu voltava com meu pai do trabalho, às 17 horas, eu voltava para casa, a gente já fazia nossas tarefas de casa que tinha que fazer para não deixar para o próximo dia, porque a gente já ia para a escola no dia cedo. Então depois a mãe já fazia ali um lanche para a gente, e aí eu ia terminar minhas pipas. E aí eu estudava, de segunda a sábado a gente trabalhava, e no domingo de manhã eu colocava na frente da minha casa as pipas para vender. Então eu já comecei muito cedo, cara, a empreender. E aí da pipa eu fui trabalhar numa empresa com meus 14 anos, eu fui trabalhar numa empresa de recondicionamento de alto-falante. Esses alto-falantes que hoje em dia você compra, que vem tudo pronto, já antigamente você tinha que fabricar ele. Então eu fabricava isso. Trabalhava com o Ângelo, e esse cara me deu a oportunidade, eu fabricava lá. Então, aí com o Ângelo, com 15 para 16 anos, eu tive um relacionamento com a mãe do meu filho, que chama Ana. E assim, nesse relacionamento acabou que ela ficou grávida, a gente era 2 jovens, e aí ela ficou grávida, eu fui pai com uns 16 anos, cara. Mas o que foi essa fase aí na sua vida? Cara, porque querendo ou não, nós estamos falando de um jovem. Entendeu? Um jovem de 16 Entendeu? anos, Onde mas que tinha já responsabilidade, viu, sim, Robert? Mas vários sonhos você tinha. Ixi. Entendeu? E na realidade hoje eu vejo o seu menino, pô, baita de um companheiro seu lá dentro da loja, te ajudando em tudo, né? Cara, eu acredito que pra mim foi o divisor de águas, sabe, Robert? Aquele, o que a gente falava na rádio também sobre, na hora que você encontra uma fase difícil, as pessoas acontece o quê? Ou ela volta, ou ela desiste. E assim, em tudo há momentos difíceis. Nunca vai parar, nunca vai acabar, nunca vai... Ah, eu não quero mais ter problema. Esquece, vai ter problema sim. O que você tem que aprender é ser resiliente. Né? Isso, é você persistir, né? Então assim, quando ela ficou grávida, a gente namorou 8 anos juntos. Então eu tinha uma qualidade, assim, como eu aproveitava muito meus pais, então a gente ajudava em casa, tudo que a gente podia ajudar, a gente ajudava. Mas eu vendia minhas pipas lá e juntava dinheiro, Robert. Então, quando eu fui para trabalhar com recondicionamento de alto-falante, eu gostava de colecionar latinhas de cerveja. Então, eu também tive esse período. É legal, né? Eu tinha uma cerveja canadense, então eu morava do lado do Paraguai. Bela Vista é fronteira, né? Então eu comprava aquelas latinhas de cerveja lá, eu ia de refrigerante, de água, tônica, essas coisas, e eu guardava no meu quarto. E eu comprava dólar. O dólar era muito barato na época. Era 1 por 1, sabe? A gente teve essa fase. Sim. E aí o que acontece? Eu juntei dólares. E aí quando ela ficou grávida, a gente, humilde, tanto eu quanto ela, né? O meu sogro na época, o seu Odilson, a dona Nadir, que era a mãe dela. Então assim, a gente tinha um bom relacionamento e tal. Ela já era de maior, a Ana era de maior e eu era de menor. Até eu falei, ela não vai poder me pôr na justiça, porque é eu que vou colocar ela na justiça. Eu que era de menor, né? Mas, cara, foi muito bom, Robert. Foi algo maravilhoso na minha vida, que hoje eu olho pro meu filho assim e vejo assim que eu honrei ser pai, sabe? A Ana também foi uma excelente mãe. Então, cara, eu usei daquele momento ali pra quê? O que foi? Eu falei assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu tinha uns dólares que eu juntava, vendi meus dólares, aí meu pai, pedreiro, eu pedi, pai, o senhor podia construir um quarto lá na casa deles, porque eles não tinham também, e eu também, nossa casa nós era entre 7 dentro de casa, né? Então a gente construiu um quarto lá, e aí foi que eu dei sequência pra minha vida. Quando eu tinha lá meus 17, 18 anos, cara, que eu pedi para tinha um rapaz lá que era o Dirceu Souza Pires, que é um cara excepcional, que foi um cara que me incentivou muito na vida. Hoje eu falo também que é um dos percussores da minha vida de eu estar aqui hoje. Por quê? Ele é um cara que foi muito duro comigo, muito firme mesmo. Ele é um cara que ele foi meu patrão, sabe? O Ângelo foi meu patrão, depois o Dirceu. Eu cheguei nele e falei, Dirceu era bancário do Banco do Brasil lá em Bela Vista. E eu disse assim, Dirceu,
você não me dá um espaço? Ele tinha um salão na frente da casa dele que ele fazia, o hobby dele era mexer com carro, ele gostava de fazer som automotivo, só que era hobby. Ele tinha um barracão lá e só mexia pra ele. E aí um dia eu cheguei e falei pra ele assim, ô Dirceu, eu sei recondicionar alto-falante, você não me dá um espacinho do teu salão aí? Aí eu venho abrir aqui, porque ele trabalhava no banco e ele só mexia no salão no fim de semana. E ele era um cara, eu não sei se ele virou político, mas ele atuou muito na área política lá em Bela Vista, porque ele era muito conhecido. E aí ele falou assim, cara, faz o seguinte, então abre pra mim o salão e vamos começando a mexer com os carrinhos aí, devagarinho. Se você quiser colocar um aparelho de som e tal. Eu falei, beleza então. Nunca tinha feito nada. E aí nasceu essa questão da SB Acessórios, cara. Então a SB nasceu em Bela Vista. Nasceu em Bela Vista. Só que não era SB. Eu comecei com a função lá e esse patrão meu, cara, ele era um cara muito ríspido, muito rígido. Então assim, 7 horas da manhã tinha que estar 7 horas da manhã. Não era 7h01, era 7 horas. Então assim, eu chegava lá às 7h05, ele me cobrava R$1 por minuto. Então ele descontava de mim. Se eu chegava 10 minutos, era R$10 no meu salário. E o salário na época era R$60, R$70, então a minha perca era muito grande. E aquilo eu consegui transformar naquele momento de tristeza, porque eu morava longe. E eu vinha correndo, eu acordava cedo e vinha correndo a pé para chegar. O Telmo começou comigo lá. E o Telmo, ele teve bronquite asmática, cara. Certo. E nós vinha correndo de manhã cedo, assim, eu e ele, correndo mesmo. E aí chegava, tipo, umas 2, 3 quadras antes da gente chegar no trabalho, ele chegava atacado, sabe? Aí eu falava, hoje a gente dá risada, mas na época a gente chorava de raiva, né? Então foi assim, lá que nasceu a minha profissão na área automotiva, Robert. E eu fiz disso uma profissão, né? Eu não perdi tempo, assim, nunca me envolvi, graças a Deus, eu nunca me envolvi com bebida alcoólica, com cigarro, com droga. Morei do lado da fronteira. Tive vários amigos que se perderam, uns perderam a vida, outros estão presos até hoje, sabe? Então assim, cara, nunca coloquei a minha vida assim... Onde eu vejo que é esse detalhe, né, Marquinhos? A nossa vida é feita de escolhas. Sim, e aí vai de você escolher se você quer isso ou não para sua vida. Isso eu fui criado na Nascenha Rocha aqui, vida humilde, onde tinha vários amigos ali também que acabaram se envolvendo com drogas. E na realidade vai muito dessa questão familiar também, né? Da presença dos pais e tudo mais nesse ambiente da educação. Você falou para nós lá na rádio que o seu Vira Maracaju surgiu de uma festa lá onde você conheceu o Nosor no Fama Viola. Que o Nosor aqui realizava antigamente era Brahma Viola. Isso! Era Brahma Viola, depois virou Fama Viola. E aí você conheceu ele lá em Bela Vista. Nessa época não tinha dupla sertaneja. Não. Então, não tinha dupla sertaneja. E aí ele conheceu você e fez essa ponte entre você e o Fonseca. Que ano era isso? Eu acho que foi no ano 2000, 2001, mais ou menos, 2000, 2001. Eu acho que foi o ano 2000, 2001. Foi mais ou menos nesse período aí. Você tinha o quê? 20 anos? 22? Mais ou menos. Eu vim pra cá hoje eu tô com 43 anos, Robert. Então, assim, eu vim pra cá com 20, Robert. 19 para 20, mais ou menos. 19 para 20 eu vim pra cá. Eu vim pra abrir essa loja com o Fonseca aqui. A gente veio pra abrir junto. É a Toque Som ali. Não era ali. É onde era a estripulia. Ali, sabe onde é a estripulia? É a estripulia ali. Cara, ali era... Frente ao armazém ali, né? Isso, ali era um terreno. Não tinha nada ali. Aí o Fonseca veio, me chamou, vim visitar, conhecer ele, tomar um café com ele aí e tal. Ele me mostrou, eu quero construir aqui, me mostrou o projeto. Aí ele falou assim, quero construir aqui, tal. Acho que, se eu não me engano, foi até a Letícia que fez o projeto. Eu guardo muito essas coisas, sabe? E aí nascemos junto aqui. Só que eu vim só para ficar uma temporada, né? Até ele estruturar a empresa. Então, assim, fiquei aqui o período que eu tinha que ficar. Deixei a minha empresa lá em Bela Vista e vim para cá, fiquei aqui um período. Nesse período, o Fonseca, eu vou ter que voltar, né? Vou ter que cuidar da minha empresa lá e tal. O meu intuito era vir aqui, conseguir levantar uma grana, porque Bela Vista é uma cidade bem mais inferior que Maracaju, isso aí incomparavelmente, não tenho o que falar em questão financeira, né? Então lá era muito agropecuária, né? muita pecuária. Então a pecuária ela é muito distante, né? Os ciclos dela, então isso acaba que circula menos dinheiro, né? Então lá tem o exército brasileiro,
Acabei nem servindo no exército, porque eu fui pai cedo, né? Então, vim pra cá, fiquei nesse período de 6 meses, falei, ô Fonseca, tô voltando pra Bela Vista e tal. Beleza, se acertamos, voltei pra Bela Vista. Aí, como eu disse pra você lá, fiquei lá mais ou menos uns 3 meses. Ele contratou um cara pro meu lugar, e esse cara veio aqui, não foi suficiente, teve problema de financeiro, desvio financeiro e tal. Ele não teve uma ligação boa com essa pessoa, ele me ligou novamente. Falou, cara, ó, desisti, não quero mais a loja. Loja com 1 ano, cara. Tipo, eu saí daqui com 6 meses, o cara ficou mais 3, 1 ano ele desistiu da loja. Certo. E aí eu falei, não, ele queria vender na época a empresa, né? Eu falei, não, eu não tenho condições de comprar uma empresa Fonseca, não dá. Aí ele falou assim, então, pá, beleza, desligou o telefone, passou mais uns 20, 30 dias, ele me ligou e fez uma proposta de arrendamento. Para me arrendar a Toxon. Aí eu vim, arrendei a Toxon dele e toquei. Na época eu já trouxe o Rovan veio comigo. Sim. Aí veio o Rovan comigo. Aí meu irmão ficou lá em Bela Vista, na SB, e eu voltei para cá. Fiquei mais assim, em questão de uns 2, 3 meses, apareceu um comprador para Toxon, que é o Edson. O japonês. O japonês. Quando o Edson veio, o Edson tinha acabado de chegar do Japão, ele era muito amigo do finado Masato? Não, aqui da Tóquio, o Jânio. O Jânio da Tóquio. O Jânio fez essa ligação entre o Fonseca e o Edson. O Edson fez uma proposta para o Fonseca. Aí na época, Robert, eu já estava aqui mais ou menos 1 ano e pouco. Contando com os 6 meses que eu tenho, eu já fiz bastante amizade. Graças a Deus, assim, eu gosto de amizade. Eu não consigo ficar brigado com ninguém. Eu sou um cara muito da paz, sabe? Então, assim... Aí o Edson falou assim, não, Aí eu falei pro Fonseca, eu vou embora, vou voltar para cuidar da minha empresa. Tá bom, falou ele, né? Concordei de boa, tudo amigavelmente. Aí o Edson falou, o Edson perguntou aqui na cidade, falou, não, você segura isso aí daqui... Fecha a loja. Fecha a loja, cara, você não compensa comprar. Aí o Fonseca veio e falou comigo novamente, falou, Marquinhos, o cara só vai comprar se você ficar, cara, me dá uma mão, preciso vender isso aí logo também, tal. Acabou que eu fiz uma sociedade com o Edson. Eu peguei um percentual da Toxon e acabei fazendo uma sociedade. Aí Maracaju, em 2005, 2006, Maracaju entrou numa grande crise, aqui eu não lembro, 2004, 2005, não sei se você recorda. Né? Aí entrou numa crise. Mais uma das crises, né? A gente teve várias crises lá. Isso. Mas essa foi na época que eu estava começando aqui. Você começou como funcionário, depois virou sócio. Como que isso impactou na sua vida? O que... Eu acredito, Robert, que como eu falei para você, muito cedo eu já tinha o empreendedorismo no sangue, então eu gostava disso, sabe? Eu sempre me coloquei no lugar também do cara que fazia os investimentos. Tanto o Fonseca quanto o Edson. Meu pai sempre falava assim, você sempre tem que estar rodeando a cadeira do chefe. É, isso aí. Meu pai falava algo parecido, mas ele falava assim, filho, entra embaixo de árvore que tem sombra. Não adianta você entrar embaixo de árvore. Né? E assim, e o Fonseca também, da vida do Fonseca, onde ele chegou também, é um cara que sempre trabalhou, batalhou. Então assim, cara, por que não eu? Meu pai sempre ensinou a gente a trabalhar, Robert. Era trabalho, sangue nos olhos. Pra você ter ideia, quando eu comecei a trabalhar, por que o Fonseca gostou, assim, quando eu vim? Porque eu entrava às 7 horas da manhã, parava 10 horas da noite, meia-noite, eu vim para trabalhar, pô. Entendeu? Às vezes eu varava à noite, cara, via o sol nascer trabalhando. Eu gostava, era algo que eu gostava de fazer. Mas na época, Robert, som automotivo, o que era bom? Política. Não era para todo mundo, né? Não, isso não era todo mundo. Era tipo assim, quem tinha boas condições, sabe? Tinha aquele período das campanhas eleitorais, daí você tinha as Kombi que montava. Isso. Cara, uma vez eu cheguei a montar num partido, tipo 20 Kombi. Você imagina um momento eu falo assim, ó, de melhoria, de circulação financeira. Me ajudou muito isso. Muito, muito. Então eu peguei épocas assim, sabe? Dos comícios com shows de artistas. Que momento você, na Toxon, teve lá o start de tipo, eu posso ter a minha empresa? Você lembra que eu disse para você que foi num momento de dificuldade que eu abri a Inviolável, né? Sim. Só para relembrar você. Então assim, ó, a mesma situação aconteceu com a SB, porque a gente entrou numa crise muito alta. O Edson, eu sempre falei isso para ele, o Edson, a gente sempre foi um livro aberto, eu sempre comentei com ele, assim, o Edson tinha acabado de chegar do Japão. Ele foi pro Japão e trabalhou muito lá.
Então ele juntou uma grana para vir aqui fazer um investimento no Brasil. Então uma parte do dinheiro ele fez um investimento e a outra parte ele sobrevivia. Então o que aconteceu? Eu dependia de um percentual que eu tinha dentro da sociedade. Acabou, não tinha venda, não tinha circulação, era difícil de você negociar. Então o que eu fiz? Falei, Edson, para mim não tá dando, cara, porque eu preciso comer, eu preciso viver, eu preciso ter minhas coisas, eu preciso... Ele falou, cara, não tem o que eu fazer. Se a gente baixar, eu perco também e tal. Falei, então, cara, eu vou ter que me desligar da empresa. Vou ter que desligar a minha empresa, eu tenho a minha empresa montada e eu vou trazer minha empresa aqui para Maracaju. Ele falou, cara, será que compensa? Eu falei, cara, compensa, para mim compensa, porque eu já tenho pronto. Né? E aí eu não vou ter eu tinha, na época, acho que era 20% da sociedade. E aí eu pularia de 20 para 100, porque eu teria uma empresa 100% minha. Né? E aí a gente combinou, se acertamos, porque tava difícil mesmo. Tava tanto para mim quanto para ele, mas ele tinha uma receita. Foi, mas nós estamos, eu acho que foi 2023, Robert, mais ou menos. 2023 para 2024, hein? Não. 13? 2013, 2014. Isso, 2013, 2014. Não. Mais menos cedo. 2005, Robert. 2005, 2006, mais ou menos. Porque foi curto esse tempo, sabe? Porque eu vim em 2000 ali, 2001, mais ou menos, que a gente ficou 6 meses. Depois eu fiquei mais 3, 2002, 2003. E já o Edson já comprou, a gente já começou e já entrou a crise. 2004, uma crise, 2005. Então, assim, no momento da crise eu abri a ASB. No momento da crise. Você entendeu? Não abri, eu trouxe a ASB que já era montada. Certo, você só mudou de Bela Vista para Maracaju. Então, aí na época, eu falei pra ele, a gente concordou, entrando numa concordância em Toxon, e eu falei, cara, não tem o que eu fazer, não tinha como eu voltar. Na época, Robert, assim, cara, eu não tinha nada, eu só tinha uma Saveirinho, uma Saveiro, que era uma aquisição dentro da Toxon, que era o meu acordo. Tipo assim, pra mim entrar na sociedade, entendeu? Porque eu vendi o meu passe. É o que eu falava hoje lá pro Alex, lá na rádio. O empreendedor, ele compra horas, né? Ele é o maior, como fala, fetiche do empresário é comprar horas. Você compra horas de colaboradores. Só que o colaborador que vende a hora, é aquele colaborador que se dedica. Aquele cara que não tá ali pelo salário, ele quer mais, ele quer crescer. Esse é o cara que vende a hora. Então eu sou um cara que sempre vendia a minha hora. Eu não tinha horário. Pra você ter uma ideia, Robert, eu falei pra você com 2, 3 pessoas, eu nem sei o que é processo trabalhista, pra você ter ideia. E depender de mim, eu não entro em sindicato trabalhista. Pra mim, eu achei assim, ó, cara, você combinou, bateu tete a tete ali, você tem que honrar como empreendedor e o cara como colaborador também tem que honrar. E aí o que acontece? Naquele momento de crise, acertamos, eu e o Edson, eu tinha uma saveirinha quadrada, eu vendi essa saveiro, lembro até hoje, vendi por 13 mil reais, fiquei 2 dias chorando porque era minha primeira conquista, né, cara? E aí trouxe a ASB pra cá, gastei com frete, com reforma do prédio. Na época, assim, quem foi o meu avalista para abrir ali, na época o aluguel ali do prédio, foi o finado Gessé. Cara que é um cara que... Trabalhava como fiscal na agência. Isso, eu rezo muito por ele até hoje, cara. Ele era muito meu amigo, cara. Ele gostava muito de mim, a gente se deu muito bem, muito bem. E assim, Robert, cara, eu abri isso com sangue nos olhos, cara. Vou com força total. Então foi ali naquele momento, não foi fácil, foi um tempo muito difícil que eu vivi, muito difícil mesmo. E nesse período em que eu abri a ASB, eu abri e aí foi onde a música me ajudou. Então, eu ia entrar nesse assunto, onde a gente conhecia você também com o Marcos e Thiago, certo? Onde você teve esse momento que você montou a dupla sertaneja aqui em Maracaju e tudo mais. E para quem não sabe, depois ele vai tocar aqui para nós também. Ele é o autor daquela música da Festa da Linguiça. A gente organizou aí de 2010 a 2015 várias festas da Linguiça. E uma das festas eu tive o privilégio de colocar o Marquinhos no palco principal aí para tocar. Infelizmente não foi da maneira que nós queríamos, né? Foi o ano que teve o acidente com o Thiago, o primeiro Thiago, né? E a gente passou por um momento de luta ali naquele momento, mas graças a Deus até para honrar ele, a gente realizou o show na época. Como que esse empresário vira cantor? Artista.
Então, cara, eu fui pro lado financeiro também, Robert. Porque assim, como a dificuldade era muito, o que eu fiz? Eu peguei a música, que era uma coisa que sempre fui apaixonado por música. Eu gostava de cantar, a gente cantava em casa. Meu pai sempre teve violão em casa. Então, assim, não me aprofundei muito no instrumental, mas gosto de cantar. E aí eu trabalhava de dia e de noite eu cantava para ganhar dinheiro, cara, para juntar dinheiro. Então, tinha as festinhas, eu comprava, participei muito de campanhas. Caleche, se não me engano, tinha o Caleche nessa Tinha o época. Caleche. Eu toquei muito no fundo de quintal, cara. A gente fez, o Pedro, o Pedrão abria muito espaço ali pra gente fazer violadas. O Godô, o Paulo, eu não esqueço o nome dele, que era o filho do cara que era da lotérica lá, Miguel, o Eduardo, aí tinha mais um, não lembro, que tocava viola também. Então, assim, nós tinha 3 duplas aqui em Maracaju na época. Tinha o Aquiles também, o Jefferson e Aquiles. Então a gente fazia violadas e eu que organizava essas violadas. Então, assim, a bilheteria ficava para mim, eu dava um jeito, corria atrás de patrocínio, participava. Então, assim, eu vou falar um negócio para você, a gente chegou muito próximo. Eu ouço as músicas hoje, eu tenho um CD lá em casa, tem 6 músicas que ficaram prontas na época. Eu ouço o Robert, eu falo assim, a gente ia estourar. Quando o Léo e Giba veio, não sei se você lembra, na época que veio Léo e Giba e César Menotti e Fabiano. 2010, foi a primeira festa que eu organizei. Então foi em 2010 que teve o acidente. Sim, foi 2010. E aí... Até eu ia te perguntar. O Giba, eu não lembro o nome do pai dele agora, eu tive um contato com ele. Esse cara ia levar nós, a gente ia embora junto com o Gel e Giba, na segunda-feira. A gente ia voltar com eles de ônibus pra gente fazer 14 shows lá em casas noturnas que eles tinham um contrato, não sei, não lembro no que era. Cara, eu tava realizando o meu sonho musical, de artista. Naquela época, Robert, quando a gente tocava, era muito bom. Por quê? Você ia nas rádios, você tocava de graça. Era um prazer da rádio receber você, sabe? Então, assim, a gente tinha aquela emoção da cultura, sabe? Não que mudou hoje, mas assim, hoje virou muito dinheiro. Virou negócio, né? Virou negócio. Então, na época, Robert, eu e o Thiago, a gente tocou praticamente no estado inteiro. Não teve cidade que a gente não foi praticamente aqui. Nós tínhamos contrato em Campo Grande, a gente tocava por mês em Campo Grande. Então, financeiramente, foi onde me manteve e aonde eu juntei até hoje. Eu tenho instrumentos de alta qualidade, assim, guardado, Robert, que foi dessa época. Então, assim, a gente sobrevivia da música. Eu sobrevivia da música, por quê? E olha, eu tocava de noite, viajava, a gente tinha um sonzinho, na época, a Fábio era minha namorada, a Fábio tinha uma bis, eu entreguei essa bis lá em Campo Grande, peguei um Celta, financiamos esse Celta, e eu viajava nesse Celta para tocar. Então eu colocava meu violão, o violão do Thiago, colocava 2 caixinhas de som que a gente tem, a bis e potência, e a gente ia para Dourados, quinta-feira. Quinta-feira a gente fazia aquelas repúblicas, sabe? Eu ficava com a bilheteria e os guri da república ficavam com a bebida. Eles queriam festa, eu queria dinheiro. Então a gente ia, tocava e eu voltava embora. Chegava em casa 4 horas da manhã, 5 horas, 7 horas, eu abria a SB. Fiz isso muito tempo. Assim, quem vai nos ouvir, às vezes, hoje, muita gente olha pra mim, Robert, e fala assim, poxa, o Marquinhos se deu bem e tal. Cara, todos se dão bem desde que busquem, sabe? Eu não tinha horário, então eu trabalhava muito, cara, trabalhava muito. Eu ia cantar, assim, eu nunca me envolvi com prostituição, Robert, nunca fui em zona. Você tocava, ia pra farra, tocava cachaça, nunca. Se alguém tiver me ouvindo e falar assim, o Marquinhos fez, pode contradizer aí nos vídeos e colocar embaixo e manda, ó, o Marquinhos teve aqui, tá? Nunca, cara, eu sempre fui profissional nessa área. E assim, Robert, quando aconteceu o acidente de 2010, logo que aconteceu o acidente com o Thiago, eu tinha no meu coração assim, eu gostava da música, mas era muito difícil, Robert. Eu via muita droga, eu via muita prostituição, aquilo me feria muito. Porque é muito bonito o show ali, os bastidores, é muito diferente. Eu lembro que uma vez nós fomos num show em Maringá, era numa pedreira, tava Edson e Hudson, olha o nível que a gente estava já, ó. Tava Edson e Hudson, Victor e Léo e Bruno e Marrone. Era uma pedreira,
E aí a gente subiu lá no camarim, lá, a gente ia fazer uma abertura ali, a gente ia fazer um merchan. Foi um dos maiores shows que a gente foi, assim. Chegamos lá, cara, prostituição atrás ali, sabe? Cara, eu nunca quis aquilo pra mim, sabe? Eu nunca quis. E uma coisa que judiava muito, é muito bom, eu vejo assim, esses E grandes... se o cara não tiver o pé no chão, né, Marquinhos? O Os não caras tiver o pé sofrem, no Robert. chão. Esses grandes cantores, artistas sofrem. Assim eu te falo, sabe por quê, Robert? Chegava às vezes sábado, tava aquela neblina aqui em Maracaju, sabe aquela neblina, bem aquele friozinho? Sábado, 2 horas da tarde. Quem que não quer ficar deitado no sofá ali, curtir a família, curtir alguma coisa? Você tinha que pegar o carro e viajar, pegar a estrada, porque tinha um evento em algum lugar. Cara, eu saía daqui chorando, Robert. Porque era muito difícil, porque você também, para você estourar, para você ser reconhecido, para você ter aquele retorno financeiro que muitos sonham, que eu vejo hoje as pessoas lutando hoje, sabe? Tanto na música, quanto Jogador no de futebol. jogador judô. O cara quer crescer no esporte para ele ser reconhecido. Cara, é muito difícil. E aí, Robert, foi onde que apareceu o seguinte, aconteceu um acidente. Cara, eu lembro assim, ó, como se fosse hoje, Robert. Lembro exatinho o jeito que foi. Aconteceu o acidente, a gente foi aquele tempo difícil com o Thiago. Pra quem não sabe, o Thiago é o Eldir. o Eldir, filho do Creonese, gente. Ele ficou deficiente, né, da coluna, ele teve uma oportunidade de vida de novo. Assim, hoje a gente se vê muito pouco, sabe? A gente se vê muito pouco. Mas eu acredito que ele teve um milagre na vida aí, e ele, falo pra você, Thiago, se você estiver ouvindo, Eldir, você pra mim é o Thiago, e ele vai morrer Thiago pra mim. Assim, cuida da tua vida, cara. Cuida muito dela, porque Deus te deu 2 vidas, né? Te deu a primeira e te deu essa segunda. E aí, Robert, foi onde que despertou. Se eu não me engano, foi 30 dias antes, né, do show da Festa da Linguiça. Quantos dias? Uma semana. Pra Uma quem não semana. sabe, gente, 2010 foi a primeira festa da linguiça que a gente organizou. E aí eu sempre tive esse olhar de tentar dar abertura para os pratas da casa. E eu lembro, você falou muito bem do Léo e Giba, e eu lembro assim, que um dos motivos de eu ter contratado eles, porque na época era complicado esses artistas maiores dar essa abertura para que os artistas menores se apresentassem antes. E aí a nossa ideia era poder promover e criar essa oportunidade de repente eu ver lá um Marquinhos, um Marcos e um Thiago num Faustão, levando o nome de Maracaju. Porque realmente eu acho que isso era uma forma da gente, como Festa da Linguiça, incentivar. Então, assim, sempre foi essa uma das visões que eu tinha. E aí a gente teve esse acidente uma semana antes, e eu me lembro assim que quando a gente organizou o camarim, os meninos lá se assustaram porque tinha salgado, tinha refrigerante, tinha tudo que os outros artistas tinham. E eles não estavam acostumados a ser tratados dessa maneira, né, Marquinhos? Ah, cara, assim, a gente viveu tempos muito maravilhosos. E um desses foi o evento da Festa da Linguiça, sabe? Assim, cara, a gente via que a gente estava andando para frente, sabe? E a gente teve essas oportunidades de viver alguma coisa, sabe? A gente teve a oportunidade de viver com grandes artistas. E um desses foi esse dia. Tive a oportunidade de conversar bastante com o Menotti. Eu contei a história para ele, eu lembro, sabe? Os Então, dois tipo são assim, Menotti, um é o César Menotti, o outro é o Fabiano é o Menotti. os Menotti, eu falo assim, né? E assim, Robert, eu tava, até você falou agora assim, cara, me veio. Cara, e uma humildade em pessoa, os dois. E eu vou te falar um negócio agora só pra contratextuar isso que você falou agora dos Menotti. Nesse acidente depois, quando eu olhei pra cima, assim, eu lembro que eu tive uma conversa muito íntima com Deus. Eu voltei no tempo, sabe assim, porque a minha mãe, que Deus o tenha, e ela é uma pessoa maravilhosa que eu lembro dela todos os dias. Essa semana foi terça-feira, eu e a Adriana, a gente estava conversando lá na Inviolável, eu chorei bastante com a Adriana, até... Quero ver quem não emociona de lembrar da mãe, né? E foi agora, foi anteontem e tal, então assim... Minha mãe fazia parte da Igreja Católica, ela fazia do movimento, chama Legião de Maria.
São mulheres que se reúnem para rezar pelas famílias e tal. Pelos filhos. Pelos filhos. E aquilo sempre minha mãe falava para mim, e eu sempre me identifiquei muito com a minha mãe. E quando aconteceu aquele acidente, eu lembro que eu estava lá dentro do CTI, só para falar a questão do menote aí que eu falei. E aí, tava um monte de enfermeiro. Eu lembro que o enfermeiro que me atendeu foi o Lauro. O Lauro era aqui de Maracaju. Uhum. E ele falou, entra aqui. E eu entrei dentro ali CTI. não do CTI. Era antes do CTI, era a enfermaria que estavam recebendo as pessoas machucadas e tal. Agora, você imagina uma santa casa. Aí, se você vê lá as estatísticas, quantas pessoas se acidentam por dia e tal. Então, tava cheio de pessoas acidentadas. E eles conversam, cara, dentro ali, porque aquilo se torna rotina, né? Sim. Então as pessoas ali morrendo e eles conversando de lanche, de pizza, onde eu saí, onde tal. E eu lembro que quando eu entrei, o acidente foi tipo 1h da tarde, e a hora que eu entrei dentro da enfermaria já era umas 8h da noite, mais ou menos, em Campo Grande. Ele tava deformado, cara. Você não reconhecia ele. Não, você não via nem os olhos. Nada, ele inchou totalmente, sabe? E aquele foi muito impactante para mim, sabe? E eu falava pro Lauro, não. Eu sempre tive essa firmeza, eu não tenho medo dessas coisas, sabe? Assim, que eu acredito muito que minha mãe rezou muito pela gente, e hoje eu vivo muito a palavra, sabe? Então, assim, Deus fala, deixa que seus mortos cuidem dos seus mortos, isso aqui é passageiro, sabe? Isso aqui vai passar. E naquele momento, assim, eu lembro da imagem que eu vi. E aí, eles conversando assim normal, cara, como se aquele ali fosse um cachorro, um cavalo, sei lá, um pedaço de pau. Não que eles estavam fazendo mau atendimento, não, mas era algo normal. É normal, eles vivem isso diariamente, né? Vivem isso. E aí me veio eu saí dali, lembro que eu saí, acho que era um banco de concreto, assim, que tinha aqueles bancos de praça, sabe? De praça ali, fui atrás desse banco, assim. Cara, eu lembro certinho, eu me ajoelhei ali e fiquei sozinho. Eu fui sozinho pra Campo Grande. Uhum. Porque, tipo assim, o seu Coronel estava indo atrás de lugar e tal. Ali na época, ali entrei sozinho no hospital e fiquei lá sozinho, cara. Chorei muito naquele momento, assim, e falei assim, Deus, o Senhor destruiu o meu sonho, sabe? A gente, imagina um pouquinho, uma semana antes da festa da linguiça, na segunda-feira eu ia fechar a SB, porque não tinha como eu ficar aqui na SB, porque eu ia ficar 14 dias no Paraná. Então, assim, naquele momento eu fui muito íntimo junto com Jesus. Você não acha que isso foi um grande divisor de águas para você viver o que você está vivendo hoje? Porque, assim, vamos lá. Eu lembro até hoje que a gente alugou, na época, o som de uma empresa ali de Campo Grande e tal, e a gente quis, através do Rotary, poder proporcionar para vocês, como prata da casa, aquele show que fosse assim, o show daqui... Nacional, sabe? mais local. Tipo assim, um show daqui para estourar, para vocês levarem o nome da Festa da Linguiça, porque Maracaju sempre teve essa referência, onde daqui saiu João Bosco e Vinícius, daqui a gente teve o André, a gente teve vários artistas que passaram... João Carlos, Toninho, entendeu? A própria Cheline, que cantou um bom tempo lá no Santo Chão, se eu não me engano, junto com o Michel Teló. Isso, Santo Chão. Então, assim, vários e vários bailes no Piscina Clube e assim por diante. Como que você vê hoje esse momento que você viveu? Porque eu lembro até hoje, cara, era o que nem você falou, era o dia, sabe? Você não vê isso, porque assim, é um milagre hoje a gente ter o Odir aí com a gente, entendeu? Depois desse acidente, e hoje ver você aí vivendo esse momento de fé que você está vivendo. Ô Robert, eu tenho um negócio que eu falo comigo também, que é assim, sabe quando você olha, por exemplo, assim, hoje você está com 43 anos também. Se você parar e falar assim, poxa, se voltasse o tempo eu corrigiria algumas coisas. Você não corrigiria? Com certeza. E eu já penso assim, ó, e eu falo muito isso. Cuida para os teus próximos anos, para que daqui 5 anos você não olhe e pensando assim, puxa, eu podia mudar quando eu tinha meus 43. Então, eu acredito que tudo que Deus faz tem um motivo, uma razão e uma circunstância. Tudo tem um porquê.
um pra quê? propósito, né? Um propósito. Então, assim, naquele momento em que eu questionei Deus, Deus falou no meu coração assim, filho, você tem algo maior para tua vida. Lembra como se fosse hoje, você tem algo maior para tua vida. E aí eu fui, a gente viveu aquele momento ali de tristeza e tal, foi, parei com tudo, não queria mais, eu não queria mais cantar. Até a gente tinha uma banda na época, o Ronan, o Mo, o Henrique, o Marlon, o Alexandre, que era a nossa banda. Então, assim, na época, o Henrique falou assim, cara, e se a gente tentar junto? Vamos tentar junto, vamos tentar nós. A gente tentou mais uns meses, aí eu abandonei. Por que que eu abandonei, Robert? Porque assim, ó, eu sou um cara muito temente a Deus. Sempre fui, minha vida inteira. Minha vida inteira. Eu fui coroinha da Igreja Católica. Por causa da minha mãe, eu sempre me identificava com a minha mãe, sabe? Eu sempre fui apaixonado por Jesus. E eu chegava nas Santas Missas, eu olhava, às vezes, as pessoas cantando e eu queria questionar por que que aquela pessoa cantou feio, por que que ela fez errado. E eu pensava assim, por que que eu vou julgar alguém se eu não ajudo? Só que eu falava, Robert, o dia que eu vim para Deus, vai ser para Ele. Então assim, eu falava, cara, o dia que eu vim vai ser para Ele. O dia que eu vim vai ser para Ele, eu não vou sair mais. Então assim, de 2010, quando aconteceu o acidente, 2011... eu fazia algo com a minha família, eu e a Fábio, a gente sempre fez, com o meu filho, a gente nem tinha as filhas ainda. A gente sempre foi para Aparecida do Norte, sempre, na época do carnaval. Eu nunca gostei de carnaval, pra você ter uma ideia. Eu nunca fui em carnaval. Eu sempre gostei de ficar quieto, eu não gostava, nunca gostei de muita aglomeração de gente. Eu cantava, mas eu não gostava de estar lá embaixo. E aí, em 2011, em janeiro de 2011, eu fui para Aparecida do Norte, eu fui no santuário. E eu tava saindo do santuário, assim, o Pedro Vilk, marido da Denise, ele sempre falava pra mim, vai lá no grupo de oração, o dia que você quiser, ela vai lá conhecer. Porque ele sabia que eu cantava. Sim. O Pedrinho, Marquinho, o dia que você tiver, vai lá no show, no Evangeliza Show, vai lá na exposição, ver os cantores católicos. E ele sabia que eu cantava. E eu sempre frequente na missa, a gente sempre se via lá. E aí eu cheguei em Aparecida do Norte, com vai lá no grupo de oração, vai lá no grupo de oração. Lembro até hoje, cara. Eu cheguei na Aparecida, tava dando as voltas lá, falei pra minha esposa, vamos pro hotel descansar. Era umas 5h30, 18h30. Ia começar o tal do... como que ele chamava lá? Rebanhão de Cristo. Que hoje aqui a gente fala retiro de carnaval. Né? E aí eu tava passando na frente, lá dentro de Aparecida do Norte, do santuário, tem um ginásio, que é onde eles fazem eventos. Tava tendo uma Santa Missa lá. Nessa Santa Missa, eles estavam expondo o Santíssimo. Dentro da nossa Igreja Católica, nós temos a tradição de expor o Santíssimo. Que põe aquele ostensório que a gente chama, né? Põe Cristo ali vivo. E aí, a graça derramada, né? E eu lembro que eu tava passando e eles tinham exposto Jesus assim lá. E tava cantando aquela música do Tony Allison, que até vou pegar o violão que eu boto aquela música lá, cara. Se não tiver desafinado. Vamos lá. Ela fala assim, ó. Jesus, filho de Davi, me cura. És o santo de Israel. Dentro de ti a tempestade se cala. Meu Deus, honra minha fé. Lembro até hoje essa música, cara. Aí tava tocando essa canção, cara. E aquilo me chamou a atenção. Falei, o que é aquilo ali, cara? Aí eu fui. Quando eu vi, Robert, eu tava ajoelhado e chorando. Cara, ali foi minha conversão. Ali eu acredito que Deus falou assim, filho, vem pra cá, vem comigo. E quantas pessoas a gente conhece, né, Marquinhos, que vivem dentro da igreja, mas não vive essa intimidade e essa verdadeira conversão em Cristo, né? E ali, Robert, pra mim foi algo maravilhoso. Depois daquilo lá, Robert, aí eu vou responder aquela questão quando eu te falei do Menotti. Eu nunca mais ouvi música secular. Nunca mais. Nunca mais. A igreja católica, apostólica, romana, quanto as evangélicas, cara, o tanto de música que nos traz bem.
O tanto de canção, porque assim, ó, Jesus nos fala assim, a gente fala daquilo que o coração tá cheio. Então, se você tá cheio de ódio, cheio de coisa boa, você vai falar coisa boa. Por que hoje a gente se perde muito dentro da nossa vida espiritual e isso, consequentemente, vai na nossa vida profissional? Porque a gente só ouve coisa boba. Eu acredito assim que hoje, o Fala Comigo aqui, se você começar a colocar assuntos que realmente vai frutificar, Robert, porque aqui, quem tá falando, não é, aí entra a questão, é o Marquinhos que tá falando. Ah, mas quem que é esse Marquinhos pra falar? O que que ele... Opa, vem conversar comigo, pô. Vem conhecer a minha história, vem ver o que aconteceu na minha vida. Então assim, quando eu falo que é a conversão, e não é a conversão, Robert, quando eu falo em conversão, aquela Virou crente. virou crente. Cara, não é isso. Conversão é um processo eterno. É um processo até onde que separa entre a vida e a morte. Você vai estar buscando todo dia. Você é um ser humano normal, você é pecador, você cai, então Uma você luta levanta. diária entre o espírito e a carne. Só que aí, o que eu quero? O que eu quero pra minha vida? Eu quero alimentar ela com coisa boa. Então assim, hoje você fala assim, qual que é a música nova do César Menotti, Fabiano? Não sei. João Bosco e Vinícius? Não sei. Jorge Mateus? Tô por fora. Vai ter o show do João Bosco e Vinícius. Você tem vontade nenhuma. Você tem ideia assim, Robert? Muito pouco eu vou em festa da linguiça, assim, no show, mas eu vou no almoço. No almoço, nos brinquedos para levar minhas filhas. Cara, então aquilo. Mas você constituiu a sua família, você construiu. Cara, é o que acontece. Hoje, Robert, isso me ajudou muito na minha vida profissional. Porque eu comecei a valorizar muito mais a minha vida. Você acha que, entendeu? A partir do momento que você... Porque existe muito preconceito também com o artista, certo? Que o cara não leva nada a sério, que só toca noitada, bebedeira, cachaçada, aquela coisa toda, mulherada. Você acha que de repente isso também dificultou para você em alguns momentos o lado profissional? Com certeza. Com certeza, porque assim, o ser humano ele é muito ambicioso. Aí tem um dos 7 capitais que é a luxúria, né? Então o que acontece? Quando a gente olha pro dinheiro, é o que eu falei hoje de manhã lá também. Não tem como você... acho que eu falei até pros meninos hoje ali na frente. Ó. Não tem como você chegar no mercado, ir lá e pagar pro caixa primeiro. Você vai pagar pro caixa primeiro lá o arroz, depois você vai lá pegar um pacote de arroz. Não. Primeiro você vai lá e pega o arroz, depois o dinheiro. Sempre o dinheiro ele é posterior. Sempre ele é depois. Você projeta e depois ele vem. E o que acontece? O que o ser humano se perde muito, Robert? Eu acredito assim, ó, como eu disse agorinha, né? Que o cara lá tem a empresa, que chegou lá, pessoa com 25 anos, 20... Meu filho é hoje, se você conversar com ele tá arrependido de muitas escolhas que ele fez. Do tempo que ele perdeu. Então assim, o tempo ele é muito rápido, Robert. Muito rápido. Hoje, nós estávamos falando da minha mãe lá, fogão de lenha, acordava cedo. Hoje tem... eu estava ouvindo algum vídeo e o cara estava falando. Hoje tem fogão a gás, tem air fry, micro-ondas. Indução, elétrico. Aí a comida já vem tudo pronto, você só põe lá e mesmo assim não tem tempo. Sabe? Então assim, logicamente que hoje, eu quero falar com o Robert. Aonde que eu encontrava o Robert? Eu falei pra você agora do celular da Fábio, onde que eu vou encontrar ela? Não tem. Agora com o telefone eu te encontro a hora que eu quero, cara. Sabe? Então assim, meia-noite, puxa, cara, amanhã eu tenho que ir no Robert 7 horas. Experimenta não responder uma conversa de imediato no WhatsApp. Você imagina? Então hoje isso aí tem roubado a gente. Tem uma música do Juninho Casimiro que veio aqui no coisa que fala assim, ó. Jesus, o que nos rouba de ti? Eu falo assim, ó, o que nos rouba? Eu não tô aqui pra falar, olha, Deus te ama. Cara, Deus é o Salvador, todo mundo sabe. Agora, bebe quem quer. Acredita assim, ó, o que você quer da tua vida? Você quer ter uma vida profissional boa? Você quer ter um up na tua vida? Você quer melhorar a tua vida financeira? Você quer crescer verdadeiramente? Cara, busca coisa boa. Busca coisa boa. Eu falo muito isso pra minha aquela filha. coisa, o que você plantar, você vai colher. Então, se Simples. você plantar coisa boa... Quer ver uma pergunta simples? Quer ver que a gente não cuida nem da gente mesmo? Assim, como que você vai confiar? Por exemplo, eu sei que tomar refrigerante faz mal para a saúde, mas eu tomo. Então, assim, muitas das coisas, Robert, as nossas escolhas, igual você falou agora, tudo depende das nossas escolhas, tudo depende do caminho que eu vou seguir. Quantas vezes você mesmo ali, você tá aí, puxa, cara, se eu fizesse aqui errado, aí você vai lá e faz. Você sabe que vai dar errado, você acaba fazendo. Então, assim... essa trajetória da minha vida, quando eu entrei para conversão, para que eu quero mudar de vida,
a minha vida profissional acabou alterando. Por quê? Me mostra com quem tu andas que eu te direi quem és. Hoje, a gente tem uma grande dificuldade de olhar para uma pessoa e criticar ela. Hoje também eu dizia para a Japa lá na academia, não condenes e não serás condenado. Não julgues e não serás julgado. Então assim, cara, a vida ela é muito simples de viver, Robert. Muito simples, muito simples. Tem um comparativo que eu falo assim, ó. Você pega as regras de trânsito. Você pegar um manual de trânsito, que grossura que é, mais ou menos assim. Olha o tanto de regras, não pode virar à esquerda e tal, para virar ali, ó, até seta. Os mandamentos de Deus é só 10, cara. Só 10. E ó, tá em milênios e não troca, ele só quer aquilo ali. Acredito que assim isso foi algo muito. Eu já falei de várias assim, divisor. Meu filho foi que me deu essa vontade de trabalhar porque eu queria dar uma vida boa para ele. Falando agora no seu filho, a gente vai entrar naquela história que você contou na rádio. Mas antes da gente entrar nessa história do Flavinho, como que é trabalhar com seus irmãos? Como que é essa relação? Porque assim, hoje você tá lá com o Louro, com o Theo e mais o Flavinho, que tá ali junto com você na SB. Como que é essa relação? Porque assim, eu vou dar um exemplo. Eu e o Roger, hoje a gente tem uma relação de cumplicidade, mas a gente teve momentos que a gente era gato e rato, não podia ficar os dois juntos no mesmo ambiente. Entendeu? Como que é isso? Chega lá na sua casa, você leva uma bufetada da sua mãe na cara. Você vai chorar e vai embora. Depois você vai voltar e vai abraçar ela e vai falar, mãe, eu te amo. Sai na rua e leva um tapa de um estranho. Você vai sair no soco. E você não esquece mais. Tem que acreditar, né? Quem bate esquece, quem apanha nunca esquece. Então, tipo assim, ó, depende. Da minha mãe, você fala assim, você trocaria tudo pra você levar uma sogra da sua mãe hoje? Mas tudo, tudo. Você daria suas filhas, daria. Pra minha mãe tá aqui viva de novo me dar uma sogra. Cara, eu fico lembrando da época que ela batia na gente. Cara, é diferente. Então assim, a mesma coisa eu falo com meus irmãos. Já tive N problemas com o Louro, com o Theo. Cara, pra mim, melhor coisa que eu tenho na minha vida, cara. De ter meus irmãos perto de mim. Cara, vai chegar um tempo que a gente não vai estar mais próximo. Pra mim, Robert, cara, você trocaria de jeito nenhum. Eu prefiro 1000 vezes brigar com meu irmão do que com um estranho. Eu prefiro 1000 vezes ter meu irmão ali trabalhando comigo. Tipo assim, o teu irmão ali, mas é meu irmão. Eu não sei. Cara, minha mãe deu ele de presente pra mim. Conta essa história pra nós aí no vídeo. Ele contou pra nós na rádio lá com a história do Louro, que falou que sabia mexer com som e tal. Quando eu vim pra Maracaju, lá, né? Uhum. E aí eu falei assim, agora, cara, o Thelmo chegou na última hora, o Thelmo falou, não, assim, só eu, né? Leva o Louro, minha mãe falou. Tava morando mais em Bela Vista, né? E ele falou que tinha aprendido. Chegou aqui, Robert, o homem não sabia fazer nada. Nada, né? Mas passava um pano. Aí, essa história do pano foi assim. Mas o Adriano é chato pra limpeza, que Deus que me perdoe. Aquele ali, a Rita que aguente, coitado. Aí, cheguei lá pra minha mãe e falei, mãe, como que a senhora faz isso? Eu levei o Louro, cheguei lá, o cara não sabe fazer nada. E ela me olhou assim, com aquela carinha dela, falou assim, meu filho, mas ele passa um pano. Mãe é mãe, né? Um bom tempo ali no BNH. O Louro foi uma vez, Robert, e ele gostava de um arco, né? Era uma meia-noite, mais ou menos, tocou meu telefone. Marquinho, seu irmão, um moreno assim, que tá aqui em Maracaju e tal. Eu falei, é assim, cara. Ele falou, cara, vem aqui buscar ele, cara. Ele tá aprontando aqui no centro. Eu falei, meu Deus, o que ele tá fazendo? Ele tá aqui no fundo de quintal, tá bebendo cerveja num regador. Barbaridade. Robert, eu vim, falei, meu Deus, eu vim de longe.
Ele sentava na coisa com o regador, Rob, mas ele tomava água no regador, assim. Eles Ê, louro, né, E cara? ele vai compartilhar com a gente, viu, Louro? Só te avisar, ele vai compartilhar uns vídeos que ele mostrou aqui no celular, tá? Você foi Porque mexer você comigo. mandou as fotos dele no programa da rádio e tá rodando os grupos já de WhatsApp. Não, mas o Louro é uma excelente pessoa, cara. Não tenho o que falar dele. Ele é um bacana demais. Cara, a gente tem ido bem lá. Então, cara, e assim, nos últimos tempos, Robert, assim, a SB cresceu muito, cara. Muito, muito mesmo. Isso se deve muito também a esse posicionamento que eu acredito que você colocou com Deus na sua vida. Onde a partir do momento que você colocou... Porque assim, eu que te conheço de longa data, eu vi essa mudança no rumo, onde a partir do momento que você tirou o foco da dupla, da lado sertanejo, da música, e aí começou a focar na empresa, eu vi o deslanchar. Então, assim, eu hoje vejo muito essa situação. Onde você está colocando o verdadeiro foco, né, Marquinhos? Porque às vezes você quer tudo, né? Quero hoje isso, amanhã aquilo outro, e de repente, a partir do momento que você foca numa determinada situação, você às vezes pode ter um objetivo muito melhor e às vezes alcançar de forma mais... Acredito que Deus ele nunca vai falhar com você, ele nunca vai ser falso, ele sempre será verdadeiro. Acredito que quando a gente vai para a igreja, quando a gente busca Deus, a gente quer ouvir aquilo que nos faz bem, e não é isso, sabe? A vida de cristão não é só Tem bênção. uma passagem que vem de encontro, assim, que você estava falando, Robert, que é assim, aquela questão das sementes que caem em terra boa, terra fértil, no meio de pedregulho, no meio de espinho. Então, tudo é promessa. Aquela música que eu coloquei para você, que eu falei hoje na rádio, que eu pedi, que é Eu Vivo um Milagre, que é do Flavinho, que é um cara que se Deus quiser, eu quero fazer um evento com ele aqui em Maracaju. Ela fala verdadeiramente isso, sabe? Eu vivo um milagre todos os dias. Eu vivo promessa que eu nem mais pedia. Então, às vezes, Deus não esquece, mas às vezes você está lá, quando você tinha lá seus 15 anos, você falou, poxa, eu queria constituir uma família assim, assim, assado. E isso vai se realizando, então você acaba vivendo coisas que você nem pede mais. Mas aonde que a tua semente está caindo, sabe? E outro detalhe também que eu acho bacana, que às vezes as pessoas pedem para Deus umas determinadas situações e a partir do momento que Deus começa a agir na nossa vida, e aí eu vou dar um exemplo, eu quero paciência, Deus vai proporcionar situações para que a gente crie paciência. E aí a consequência disso, às vezes a gente não quer viver esse processo, né? Então realmente a gente tem que estar muito atento a essa situação que envolve Deus na nossa vida e se permitir viver essa plenitude. Então hoje a gente estava falando sobre o Flavinho lá na rádio, onde aí agora a gente vai entrar numa outra empresa que nasceu de uma situação que vocês passaram, onde o Flavinho estava em casa. Para quem não conhece a história, ele contou para nós na rádio. O Flavinho estava em casa, de boa, tranquilo, onde morava ali na casa do Benito, né? Ele tava lá ficando um dia que a tia Rose tinha acabado de perder o Benito até. Mandar um abraço para a Olga, para a mãe dela. Benito era um cara que ajudou muita gente aqui em Maracaju, um cara que eu conheci, tive o privilégio de conhecer, que a gente trabalhava na Secretaria de Obras. Muita gente que tem hoje projeto e tem casa em Maracaju deve ao Benito. E mandar um abraço para ela, que mandou uma mensagem para nós lá na rádio depois do programa, até mostrei para o Marquinhos. E aí ele estava lá com ela. Aí ela teve que sair, trancou a casa e teve um cara que entrou na casa. Como foi isso? Então, assim, só também dando um feedback em cima disso aí, Robert, uma dos pilares que me ajudaram muito aqui foi a família da Olga, cara. Tia Rose, Vó Maria, tio Benito, assim, meu sogro, finado Vô Messir também, minha sogra, são pessoas que cuidaram muito de mim, cara, muito mesmo, assim, sabe? Então, assim, eu devo muito a eles porque eles foram acolhedores demais com a minha família, né? Eu tinha um filho, então, assim, eles me aceitaram muito bem, muito, muito bem mesmo, cuidavam muito do meu filho parece que era mais filho deles do que meu. E nessa época que aconteceu isso, esse acontecido, né? Meu filho estava lá deitado, trancado a casa lá, esse cara entrou para fazer um furto. Eu acredito que ele sabia que o marido da tia Rose tinha falecido. Ele falou, vou ver se tem alguma coisa dentro da casa, né? Aproveitando que ela estava sozinha e tal. E ela saiu para ir no mercado. Foi logo que ela saiu, então eu acredito que ele estava cuidando ali, né?
Aí ele entrou, fez o furto assim mesmo, mas graças a Deus, na época que era o comandante Vila Sante, eu fui lá no quartel, eu tava muito nervoso. Imagina, eu sou de Bela Vista, cara. Bela Vista todo mundo andava armado, Robert. Lá todo mundo era bravo. Lá não tem bala perdida, lá é com nome e sobrenome lá. Ô, Robert, sabia que eu vou só para fazer uma aspas aí, ó. Eu acredito muito nisso. Meu pai sempre falava isso, assim, cara. Antigamente tinha muito mais respeito entre o ser humano, porque, tipo assim, ninguém batia na cara de ninguém, sabia? Porque, tipo assim, vou bater naquele lá. Se o cara tava armado, ele morria. Sim. Então tinha muito respeito, sabe? Eu sou muito dessa questão da arma. Hoje eu acredito que as pessoas estão tudo desmioladas. Mas antigamente tinha muito respeito, cara. Muito, muito respeito. Então, na época, assim, todo mundo, os pais da gente já criavam a gente pra ter arma. Eu vim de Bela Vista com arma, pra você ter ideia. Desfiz, graças a Deus, minha arma hoje é meu Jesus. terço. Meu tercinho aqui, ó. Meu tercinho. E assim, na época, eu fiquei com sangue nos olhos, cara. Fiquei com muita raiva. Porque meu filho chegou, ele ele batia o queixo assim, ó. O dente dele, assim, ele quase deu um trauma nele. Tive que tratar ele, cara, com psicólogo e tudo. Aí, fui no quartel da PM, a gente conseguiu pegar o danado naquele dia. Mas assim, eu pensei assim, cara, não temos segurança, na minha casa não tem segurança. E como eu ajudei a polícia também a encontrar o cara, na realidade foi eu que encontrei o cara. Entrei dentro da casa dele, pra você ter uma ideia. Mexe, igual eu falo, cara, a gente se conhece até um nível, né? Mexe na sua família. Pra ver. Então às vezes acontece muita tragédia que a gente não consegue compreender, Robert. Porque assim, mexeu com a família, irmão, é difícil, né? Resumindo, eu fui na casa do cara, a gente conseguiu prender esse cara e tal, e eu falei pra ele que eu ia matar ele, sabe? Naquela ânsia, naquele nervoso ali e tal, beleza. E depois que eu saí de lá, que baixou o sangue, a gente esfriou o sangue, eu fiquei, poxa, cara, esse cara vai entrar na minha casa, esse cara vai me perseguir e tal. E aí eu fui em algumas empresas aqui em Maracaju pra trás de segurança eletrônica, cara. E na época não tinha. Na época, não é que não tinha, era mais difícil, né? E eu, logo depois, assim, 1 mês, 2 meses, eu tinha que fazer uma viagem. A gente foi para Santa Catarina. E eu fui de carro, eu, minha esposa e meu filho e meu irmão, o Louro. E nessa viagem eu conheci a Inviolável, que é essa empresa que hoje também faz parte da nossa família, né? E lá, nessa ida para lá, eu conheci essa Inviolável, voltei de lá e comecei a procurar o que era. Era uma franquia de segurança. E para mim entrar nessa franquia eu tinha que estar já no ramo de segurança. Voltei para Maracaju e abri uma empresa de segurança. Aí eu montei, o primeiro cliente meu fui eu mesmo. A gente abriu, eu fui lá, na época o Edner trabalhava comigo, eu e o Edner. A gente abriu essa empresa e aí a SB, que a gente tinha um teto lá bem razoável, que não era algo estrondoso financeiramente, porque na época também estava essa dificuldade de veículos, porque os veículos antes, Robert, eles fabricavam e saíam limpos da fábrica. Você tinha que colocar película, você tinha que colocar alarme, você tinha que colocar tapete, você tinha que colocar um monte de coisa, de acessório. E começou a vir os carros prontos. E isso acabou com as empresas de acessório. A gente sofreu muito, muito amigos meus fecharam por causa disso, faliram. E foi bem nessa época também. Olha como que Deus vai providenciando as coisas. Você tem que estar pronto e você tem que estar com Jesus, porque aí ele vai te mostrando os caminhos. Abrindo portas, né? Isso. Então foi bem na época, entrou esse cara, aí como você disse, num momento de dificuldade, foi aonde que abriu uma porta para mim abrir a empresa Inviolável. Hoje, somando a Inviolável e a SB, são quantos colaboradores? 40 colaboradores. 40 colaboradores. Hoje, esses são... Aqui em Maracaju a gente tem mais 2 em Campo Grande. Então, assim, praticamente hoje a gente tem 42 colaboradores. O que todos esses processos, Marquinhos, que você viveu, hoje você pudesse voltar lá para aquele jovem que vendia pipa lá em Bela Vista? O que te enche de orgulho nesse lado do empreendedor? Robert, assim, eu queria falar, assim, para a pessoa prestar muita atenção no que eu vou falar agora, sabe? Algo real e algo que aconteceu comigo agora, há 2 dias atrás. Quando eu conversei com a Adriana sobre a minha mãe, sobre a mãe dela, a gente estava falando sobre isso. Você também teve a perca dos seus familiares. Isso, muito do nosso dia a dia, você acaba não esquecendo, mas alguma coisa ocupa esse espaço.
Só que esse espaço ele já foi comprado pelo seu pai e pela sua mãe, porque foi um presente de Deus. Então você é uma fusão do amor do seu pai e da sua mãe. Aquele espaço é deles. Ninguém vai tirar. Ninguém vai tirar. Só que o que acontece? Nós somos seres humanos e a gente vive num mundo corrido. Então acaba que no dia a dia você acaba prestando atenção em outras coisas. Você lembra que eu disse para você, procura alimentar de coisas boas a tua vida, ouvir músicas Sim. que te elevam. E aí eu dizia para Adriana assim, Adriana, como eu queria minha mãe aqui. Então aproveita a sua mãe o máximo que você puder. E eu falo um negócio, Robert, depois que eu saí de lá, eu fiquei pensando assim, ó, como a vida passa rápido, Robert, sabe? Às vezes a gente quer tanta coisa e a gente já tem aquilo que Deus nos permite ter. Eu tenho a minha família, eu tenho meus filhos, eu tenho a minha casa, eu tenho a minha renda. Sou rico, muito, muito, porque eu sou filho do rei, Amém. né? Financeiramente tenho minhas dificuldades, Como todo mundo. como todo mundo. Só que hoje eu falo pra você assim, eu sou muito realizado, muito, muito, muito. Mudaria alguma coisa? Sim, como eu falei pra você, eu mudaria. Mas hoje eu falo pra você que tá nos assistindo, às vezes a gente vincula muito tudo com política. A política é a essência, ela é uma respiração da vida da gente, como a nossa fé, como um time de futebol, como a nossa família. Mas você lembra que as coisas são feitas de escolhas, né? O que você escolhe viver? Conheço o Robert antes da política, tive sempre uma amizade boa com ele. Eu sou um cara que nunca coloquei um adesivo no meu carro, cara. Mas o Robert me conhece, tenho muita amizade e eu acredito assim, se você quer ter algo na vida, quer ser feliz, pensa na tua vida todos os dias. Todo dia você acorda e faz uma reprise da tua vida. Todos os dias. Todos os dias. Da onde muitas vezes Deus te tirou, das vezes da onde Deus te livrou. Então assim, ó, viva o teu milagre todo dia, porque a gente está vivo. É o que basta. Olhando para o lado da família, eu conheço a Fabi há anos. Ali a gente foi criado junto, né, nessa Rocha, onde eu era mais velho e tal. A gente brincava na rua e ela era bem mais nova, e ela e o irmão dela ali. E ela sempre foi muito de não ter muito lado, sempre fechada na dela, de não ter conversa, aquela coisa toda. Como que ela lidou com tantas mudanças na sua vida? Como que é? Atrás de um grande homem Você sempre tem tem uma uma grande grande mulher. Atrás não, ao lado, ao lado. E atrás de uma grande mulher sempre também tem um grande homem. Assim, eu acho que quando a gente casa, né, quando você encontra uma pessoa, aonde é que na Igreja Católica tem os sacramentos, né, onde você realiza, na Igreja Evangélica também, onde você faz ali, mas o casamento começa quando você escolhe uma pessoa para estar do seu lado ali, né? A Fábio sempre foi uma pessoa, sempre foi minha parceira. Eu falo muito para ela assim, às vezes a gente tem, como qualquer casamento, a gente tem os altos e baixos, a gente tem um momento de briga ali e tal. E ela sempre fala assim, é tudo seu, eu não tenho nada. A Inviolável tá no nome da Fábio e a SB tá no meu nome. A gente fez isso economicamente falando. Só que assim, eu falo para ela assim, o primeiro cheque que eu usei lá dentro da SB foi o cheque da Fábio. Ela me emprestou um cheque em branco. A gente não era casado, a gente era paquera ali, namorava, não namorava. E ela me emprestou um cheque. Não sabe ela onde ela estava entrando. Então eu acredito que a Fábio foi sempre um esteio para mim, cara. Não digo assim como esposa, como mulher, mas assim, principalmente como amiga, cara. Ela sempre... Companheira. Sempre ela me ajudou, sempre, cara. A gente viveu um negócio assim muito bonito, que a nossas filhas é milagre, né? Um dia eu possa ter esse momento de poder partilhar isso, mas a Fábio ela teve um milagre na vida, né? A gente não conseguiu engravidar e foram anos terríveis, né? Por isso que eu falo, né? A vida ela é um teatro, sabe? Tem uma música de uma fraternidade que diz assim, ó,
Seja você, não vale a pena tentar ser outra pessoa. A vida é curta para se viver à toa. Seja você, não vale a pena ser outra pessoa. A vida passa tão rápido. Cuida de ti. E assim, e no final, bem no final dessa música ela fala assim, porque no final de tudo é você e Deus. No final de tudo é você e Deus. Você não leva nada a não ser o seu coração diante de Deus e falar que eis-me aqui, Jesus, né? E aí vem a questão, Fábio, o que a gente vai fazer? Então, nesse momento de deserto que eu falo, que a gente viveu muito tempo, imagina eu com um filho, né? Que não é fácil. Não era do nosso casamento, e a Fábio já tinha 33 anos. E ela não, a gente procurou médico, e eu num processo de conversão, na palavra, né? Então, não acreditava em inseminação, essas coisas, né? Então eu falava assim, não é que eu não acreditava, eu não queria fugir daquilo, eu acreditava que Deus ia fazer um milagre na minha vida, como fez. Então a Fábio ficou grávida com 33 anos, tivemos a Rafaele, com a graça de Deus, e depois de 2 anos, certinho, 2 anos certo, uma nasceu dia 5 de setembro e a outra nasceu dia 6 de setembro. Então você não podia ver a luzinha do Natal, né? Você não podia ver a luzinha do Natal, né? Chegava o Natal, pisca-pisca. 9 meses depois você vê o resultado. É isso aí. Aí veio essas duas bênçãos na nossa vida e que mudou muito a minha vida, mais ainda, né? Antes da gente encerrar, Marquinhos, eu queria que você tocasse uma música para nós aí. Aquela música, de repente, da Festa da Linguiça ou alguma outra que você acha bacana, que você quer compartilhar com a gente. Cara, eu vou cantar a Festa da Música da Linguiça, Robert, porque até hoje um cara me disse assim, hoje, né? Pô, aquela Festa da Música da Linguiça te dá muito dinheiro no ECAD e tal. Robert, eu compus algumas músicas cristãs, algumas músicas católicas, estou gravando um CD católico. Se Deus quiser, eu quero terminar esse ano ainda. Já está pronta, na realidade, está faltando só pôr voz. E eu vou lá pôr, lá no estúdio do Max Santana, lá em Campo Grande. E assim, eu vou cantar essa música da Festa da Linguiça, cara, porque é uma música que eu gosto de ouvir. Pô, foi uma música que foi assim, foi muito engraçado que o Robert chegou no início, eu preciso da música para tema da Festa da Linguiça. É só para quem não sabe, a história é assim, a gente tocava, organizava festa, e aí tinha uma festa que tinha um tema. Era a Festa de Barretos, que tem Barretos. E eu falei, cara, a gente precisa criar essa identidade. Aí onde a gente fez o Linguicito, primeiro lá na entrada de Campo Grande, que vinha ali, e depois veio, a gente tinha aquela fantasia que o cara andava dentro da festa, fizemos o ursinho. Eu falei, não, a gente precisa ampliar esse horizonte, levar essa ideia da Festa da Linguiça para muito mais longe. E aí onde veio essa ideia de fazer... Sabe o que eu lembro, Robert? Agora me veio... O primeiro evento nacional dentro da Festa da Linguiça, a gente fez junto. Eu lembro que a gente foi lá em Campo Grande, eu, você e o Paulo Michalski, a gente foi lá para almoçar com o Joaquim, eu tinha uma amizade com o Joaquim do Munhoz Mariano, e aí os guri ajudaram com a contratação do... Foi o primeiro show que foi do... Aí, viu? O Hugo e Thiago. Não foi o Hugo e Thiago. Foi o... A gente trouxe o Hugo e Thiago, foi em 2009. Jadson, junto com o Jadson. Jadson. Era o... Você vai bater com Aí tem o João Neto Frederico. João Neto e Frederico. Aí teve Bruno Marrone, teve Zezé de Camargo e Luciano, Munhoz e Mariano, Eduardo Costa, Luan Santanas. Esse foi alguns shows que a gente trouxe aí na Festa da Linguiça. E aí o Robert chegou em mim e falou assim, preciso de uma música, tema pra Festa da Linguiça. Eu falei, Robert, me dá essa oportunidade, a oportunidade é sua. Aí na época quem que era presidente? Era você ou era o Paulo Michalski? Era eu. Aí eu lembro que sentou eu, você e o Paulo Michalski e falou, não, eu tô indo pra Campo Grande, saí daqui sem letra nenhuma na cabeça. Até o Paulo mandar um abraço pra ele que é conhecido como um negociador, o Alex sabe da história, o Alex da rádio. Aí cheguei em Campo Grande, lá no Max, hoje tá gravando o nosso CD católico. E aí ele falou, preciso de uma música, ele falou, vamos fazer. E aí eu sentei lá, eu e o Henrique, que depois foi o Thiago, né, da dupla e tal, nesse período. Eu e o Henrique sentamos, o Toninho era o violonista lá do estúdio, e a gente compôs essa música assim, ó. Eu, assim, na estrada a gente foi fazendo ela, indo daqui para Campo Grande, foi montando, chegamos lá e a música praticamente pronta já, aí preparou a introdução lá, e saiu essa música num dia. Num dia eu trouxe ela para cá. Eu lembro que eu cheguei aqui, eram umas
10 horas da noite, liguei pra você, a gente foi... Você tinha um Elba, eu lembro do uma Elba. Elba. Aí sentamos no Elba, aí vamos lá no Paulo Michalski, que a gente foi lá no Paulo, o Paulo tinha uma L200 vermelho, mas só vermelho. Colorado. Aí sentamos lá e colocou, eu lembro que ainda foi R$800 aquela música. Eu lembro até hoje, o Paulo falou, deixa comigo isso aí, vou ter um prazer. Aí nós pagamos essa música e toca até hoje, cara. Aí virou um ícone da música aí, né, cara, que eu acho que é legal. O menino perguntou pra mim lá, o Alex, né? E aí o ECAD? Cara, essa música ela não tá registrada até hoje. Ela não recebe, ela não dá circulação financeira, sabe? Lembra que eu falei que não é tudo dinheiro? Às vezes, pra mim, só de ouvir é uma vitória, né? Então, assim, quero cantar ela porque ela fala da nossa terra, da nossa cidade, que é uma cidade muito próspera. E vamos lá, né? Bora lá. Vamos ver se eu lembro a letra. Tá chegando o grande dia, pode preparar o seu coração, que o bicho vai pegar. Um evento do MS pra todo o Brasil. Venha conhecer e se apaixonar. Tá chegando o grande dia, pode preparar o seu coração, que o bicho vai pegar. É pura adrenalina, é muita emoção. Agita toda a galera e faz tremer o chão. A maior festa da região. A festa da linguiça é pura tradição. E venha conhecer, é em Maracaju. A festa da linguiça tá virando um zum zum zum. E venha conhecer a nossa tradição. Alô galera do Brasil e toda a região. Cara, para mim assim, é um grande privilégio assim, hoje receber um grande amigo que conheço a sua história. Fico muito feliz para ver onde você está hoje, ver o pai que você se tornou, o marido, esse amigo, companheiro dos seus irmãos ali, cara, onde você transparece essa fé também que você está vivendo e onde eu desejo que Deus te ilumine, te abençoe. E a gente está chegando no nosso final, onde foi uma conversa aí de quase 2 horas e que foi um grande bate-papo. E eu queria que você pudesse deixar uma mensagem final. Pode ser uma frase, pode ser uma mensagem, pode ser um versículo, principalmente para aquelas pessoas que de repente são esses vendedores de pipa hoje, que de repente pode se tornar um grande empresário como você é hoje, com 40 colaboradores que você tem hoje. Robert, assim, em nome da minha família, da nossa amizade também, acredito que Deus, ele só impõe desafios àqueles que podem vencer. Não adianta, a gente nasceu para ser vitorioso. Nós somos vitoriosos, né? Vitoriosos. Então, assim, eu quero agradecer você pelo espaço. Acredito que se tiver outra oportunidade, quero estar aqui novamente. 2 horas, 3, 4, 5, cara, é muito difícil de falar de tanta bênção que a gente recebe. Então, se você olhar para a tua vida, para a minha, para você olhar, para qualquer um olhar para a sua vida, a gente vê o que Deus tem feito na vida da gente, às vezes a gente reclama de barriga cheia. Então, muito obrigado, muito obrigado. Amém. Fala comigo, isso é legal. Acredito que virá muitas pessoas boas aqui, a gente vai conseguir conhecer um pouquinho mais das pessoas que muitas vezes vivem aqui nesse município e que às vezes estão aí escondidos, estão guardados, que possam trazer coisas que possam beneficiar a vida da gente, do outro, né? Isso é evangelizar, isso é falar de Deus, é levar coisa boa. E eu estava viajando agora e eu escrevi um negócio e eu deixei salvo aqui. E eu quero ler porque é algo que chamou muito minha atenção, sabe? E eu quero deixar essa frase aqui para você guardar, para a gente não esquecer disso, porque é assim que funciona. É assim que muitas vezes a gente tem que levar a nossa vida, tá? Então eu acredito assim, ó, enxergamos aquilo que queremos ver. Isso é verdade. A gente enxerga somente aquilo que a gente quer ver. A gente não quer enxergar aquilo que muitas vezes vai nos ensinar. Sim. Lutamos sem saber de quem ganhar muitas vezes. A gente luta e a gente não sabe nem o que a gente quer ganhar.
nem de quem ganhar. Corremos para chegar em lugares que nem existem. Vivemos sozinhos em lugares lotados de pessoas. Bebemos aquilo que não nos sacia. Percebe que tudo depende das nossas escolhas? Fica aí essa dica. Entendeu? Tudo depende das nossas escolhas. O destino é dele, mas as nossas escolhas são nossas. Ele deu o livre-arbítrio para nós. Isso aí. Marquinhos. Deus abençoe você, irmão. Amém. Obrigadão. E com isso a gente está encerrando o nosso Fala Comigo. Foi um privilégio ter com você até aqui, onde eu quero que você possa comentar, compartilhar, encaminha essa mensagem aí para quem você acha que deve ouvir esse testemunho de vida aqui de um cara que realmente eu conheço ele de longa data e vejo o quanto Deus tem cuidado da vida dele e da família dele. E desde já, mais uma vez, te convidar a participar com a gente no nosso programa da rádio, toda sexta-feira, das 9 às 10, na Rádio Cidade 104.3, ou aqui no nosso podcast Fala Comigo. Um forte abraço e que Deus te abençoe.